Agora, você foi muito benevolente em relação à sua definição da arbitragem do Rafael Claus, aí, quando você falou que foi polêmico. Um horror a arbitragem do Rafael Claus. Foi péssima a arbitragem do Rafael Claus. E eu não consigo entender por que um árbitro de São Paulo apita um clássico do Rio de Janeiro, quando um time de São Paulo tem ali um interesse no resultado do jogo, que no caso do Palmeiras, agora nem mais, né? Agora o Palmeiras pode até ser alcançado ali pelo Internacional, que seja e tal. Pelo Flamengo não será mais. O Bernardo Ramos falou, né, sobre a atuação do Claus, o árbitro da partida, um dos representantes do Brasil na Copa do Mundo. Isso que é o mais preocupante. Eu achei o lance duvidoso, Bernardo. Só que, se ele marcou o pênalti pro Fluminense, ele tinha que ter marcado o pênalti no Gabigol. Que foi antes. É isso. Ele tinha que ter. Pra eles, tem que ter marcado pra nós. Não, mas é verdade. Mas é, Nilson, não foi verdade. O cara marca pra ele, não marca pra nós. É uma sacanagem. Foram lances muito parecidos. É um sacana. O Pilhado está muito comedido. Mas é um sacana. Mas se ele deu pênalti do Santos, é outra história. Se ele deu do Santos, é outra história. Ele disse que o pênalti foi do Léo Pereira. Não foi pênalti. Ele falou marca pra eles, marca pra nós. Não foi pênalti. Não foi pênalti. E se foi, tinha que ser no Gabigol. Então não devia ter marcado pra eles e nem pra nós. É isso. É lógico. É exatamente isso. Então não é critério. Para de chorar. Não é chorar, Nilson. O Flamengo tá indo. Agora, não é porque o Flamengo não disputa mais o brasileiro que não tem que apontar que o árbitro da CBF que vai pra Copa, sempre deixando claro a vergonha da CBF, que vai pra Copa, eu até gosto de falar da CBF, eu prefiro vergonha. Vai pra Copa e faz o que ele fez hoje. Campeão Se você for ver o lance, eu sei que você estava narrando o jogo do São Paulo, é de dar vergonha. Mas campeão brasileiro... Mas peraí, campeão brasileiro de 2022 é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Entendeu? Já falei isso aqui já um mês atrás. O Mauro Betting comprou a faixa, rapaz. Eu vi na bolsa de viagem, ele tá viajando... Ele comprou e enfiou dentro da bolsa de viagem, o Mauro Beto. Danado, que eu falei pra ele. Compra, porque quando ganhar o título fica mais caro. Ele já comprou a faixa e o Palmeiras é campeão. Primeiro, duas perguntas. Primeiro, você concorda com o Bernardo que não deveria ter sido escalado um árbitro de São Paulo num jogo do Rio, já que o Palmeiras teria um certo interesse no jogo, ou não? Você acha que não interfere? Acho que escalaram um dos melhores árbitros do país, que não é grande coisa ser melhor árbitro do Brasil, porque os árbitros do Brasil são muito ruins, né? Então não é um grande mérito, mas ele é um dos melhores árbitros do país. Dentro do que é o nível da arbitragem brasileira, é um dos melhores. Aí botaram no jogo. Acho que ele vai fazer o trabalho dele, aí se fez bem ou mal é outra coisa, mas não vejo assim um problema de ser de São Paulo, não. Eu sou a favor até que escala jogo de time de São Paulo com o Rio, escala do Rio, escala de São Paulo. Então, eu acho que quando tem essa questão, aí você coloca em dúvida a honestidade do árbitro. E se o árbitro não pode apitar porque ele pode favorecer alguém, ele não pode apitar jogo nenhum, não só num jogo de times do Rio, de São Paulo, de Minas, de qualquer um. Então, se foi escalado um dos melhores, aí se ele foi mal no jogo é outra história, né? Aí é uma outra discussão, mas é um árbitro que vai estar na Copa aí, né? A arbitragem brasileira não tem, acho que não temos nenhum grande árbitro, né? Ele é um dos melhores dentro de um nível de arbitragem que é muito baixo. O que me parece, assim, veja, não é uma crítica aqui a Dorival, a diretoria, nada disso, mas o que me parece é que o auge desse time do Flamengo, pelos últimos jogos, a gente já viu. Calma, Bernardo, é decisão agora, é outra característica, tudo diferente. Tudo bem, a gente já viu, vamos projetar as decisões, se é que isso é possível, falta muito tempo ainda, né? Mas o Corinthians, a última impressão que a gente tem, o que vai acontecer no jogo contra o América, aliás, a bola já tá rolando, é outra história. Mas o que a gente viu do Corinthians contra o Fluminense, a melhor atuação do Corinthians na temporada. Porque o Corinthians é pelo assim, menos sob o comando. O Corinthians cresce muito em jogo decisivo. Pois é. Como o Flamengo e cresce o Corinthians também. Está conseguindo agora colocar o seu time titular. Exato. Na temporada ele teve poucos momentos, né? Exato. O Yuri Alberto chegou agora, o Balbuena chegou, o Renato Augusto tá saudável. Não, mas deixando de lado isso, o Corinthians em decisão é uma pedreira. Então temos dois fatores aí que contribuem para que o Corinthians tenha jogado contra o Fluminense sua melhor partida, ao menos na gestão Vitor Pereira. Para mim foi a melhor partida do ano. Foi mesmo, jogou muito. Qual foi a melhor partida do Flamengo na temporada? Foi o jogo contra o Vélez? Talvez. Foi o jogo contra o Atlético Mineiro, no Maracanã? Jogou muito também. Foi o jogo contra o São Paulo, não. Concorda que as últimas atuações do Flamengo,
elas não estão, e é muito difícil manter aquele nível, mas não estão nesse nível de jogo contra Atlético Mineiro, de jogo contra Atlético Goianiense. Eu entendo o que você diz, só que isso não é parâmetro para decisão. Entendeu? Eu estou entendendo o que você está dizendo. Se você fosse analisar uma sequência de um campeonato normal... Um clássico sim, foi. Sim, mas uma sequência de um campeonato normal realmente preocuparia, né? A qualidade não é a mesma. Mas não é parâmetro para as decisões. Decisão é outro jogo. O Flamengo vai jogar uma partida única com o Atlético Paranaense, que é favorito. Flamengo é favorito. E 2 jogos de volta com o Corinthians, que pode dar a sorte de jogar a segunda no Maracanã, porque eu acho que é sempre melhor jogar a segunda em casa. Eu também acho. Pode jogar a segunda no Maracanã, pode dar sorte, ou pode dar azar de jogar a segunda aqui na Arena. Porque é duro. Ganhar do Corinthians na Arena aqui não é mole, não. Terça-feira, sorteio. Lembra que eu falei sobre aquela história o Flamengo, quando sai em vantagem, ele é mais forte? Jogou contra o Corinthians na Arena. Abriu uma vantagem de 2-0. Chegou no Maracanã, administrou o resultado. Isso o Flamengo sabe fazer bem. Contra o São Paulo, mesma coisa. Isso aí. Fez grandes apresentações no Maracanã contra ambos os rivais? Não fez. A questão é, sai em desvantagem e pega um time que se fecha. E aí? O que a gente tem visto é que não tem funcionado. Bernardo, eu só te questiono o seguinte. Eu acho que de todas as últimas mais atuações do Flamengo, só contra o São Paulo, no primeiro jogo da Copa do Brasil, e hoje, contra o Fluminense, que foram mais atuações do time titular. Até o Vélez, o jogo de volta, da Libertadores. Mas também aquele jogo ali, todo mundo já sabe que já ganhou. Aquele jogo é diferente. Se você for falar de atuação do time titular ruim, foi o primeiro jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil e o Fla-Flu de hoje. Jogou mal e meteu 3 no São Paulo. E aí depois os caras metem assim. Meteu 3. Mas foi eficiente, sim. Aí vem Bernardo Ramos, diz que o Flamengo está em decadência. Não é mas isso. Não é um exagero quando você fala que o Flamengo vem preocupando porque pode não estar mais no seu auge. Não acho exagero. Eu acho, porque eu acho que o Flamengo é favorito nas duas decisões. O Flamengo é favorito nas duas decisões. Tanto quanto o Corinthians, quanto o Atlético Paranaense. Isso é indiscutível. O elenco do Flamengo é muito melhor que o elenco do Atlético. Em relação ao elenco do Flamengo é muito melhor que o elenco do Corinthians. Eu tenho dúvidas. Não dá pra comparar o elenco do Corinthians com o do Flamengo. Não, elenco não dá. Não dá pra comparar. O Flamengo tem um time, não só elenco. O Flamengo tem um time melhor que o Atlético e um time melhor que o Corinthians. Então você coloca o Flamengo como favorito das duas decisões. Se vai ganhar... É outra história. Mas que é favorito e que é outro jogo, acabou agora. Essa decadência, eu estou entendendo o que ele está dizendo, mas essa decadência, ela vai embora porque você é um cara tão experiente, você sabe disso. Jogo decisivo, a história é outra, a motivação é outra, a pegada é outra, a concentração é outra, é tudo diferente. Concentração é importante. Muito diferente do que um Fla-Flu hoje no Maracanã. Claro, um baita adversário, tradicional, mas é concentração, foco total, meu amigo. Partida decisiva. Aí eu sou mais Flamengo. Eu continuo aqui. O Pilhado falou em pressão sobre a qual o Dorival se coloca. Não. Eu falei que ele ter poupado no Brasileiro... Eu entendi o que você falou. Ele aumenta uma pressão nele pela Copa do Brasil e a Libertadores. Calma, eu entendi perfeitamente. Mas só pra explicar. Não, lógico, contextualiza. Está contextualizado? Perfeito. Contextualizado. Vamos lá. Quando ele coloca o time titular diante de um adversário que vem emocionalmente abalado, não vou falar destruído, mas abalado pela eliminação no meio de semana na Copa do Brasil. O Maracanã, com tanta gente, ele não se coloca sob pressão também? De olhar e falar assim, peraí, o torcedor olha e fala, peraí, são os titulares do Flamengo, o Mengão Malvadão, com 19 jogos de invencibilidade, enfrentando o Fluminense, que tomou um coco de 3 do Corinthians no meio de semana, e vai ter que jogar pra caramba, cara. O torcedor foi hoje ao Maracanã, não só esperando a vitória e um show. E não teve nada disso. O Flamengo perdeu o jogo. Mas não é todo dia que Mas não serve de alerta também para a hora de chegar a decisão. Perfeito. Tá todo mundo falando que eu quero chegar. Todo mundo falando que já ganhamos a Copa do Brasil. Tá todo mundo falando que já ganhou a Copa do Brasil. Não, ele falou, o Dilson César falou que o Flamengo já é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Já mandou comprar faixa hoje. Mas peraí, com essa bola, com esse rendimento contra o Fluminense, é um alerta. Peraí, gente. É favorito se jogar o que o time pode. Se entrar achando que já ganhou, cara, pisa na... Bom, eu acho que você tem razão. Aí tem que ver. Eu acho que bota o pezinho no chão.
ó, levou porrada aqui, não ganhou do Goiás. É muito bom, pode ser muito bom, né, Bruno? Claro. Chegando perto de final de Copa do Brasil de Libertadores, botar o pezinho no chão. O Flamengo não é também imbatível. Perdeu, depois de 19 jogos, tem que ver qual é a mobilização do time, né? Entramos em crise pro Campeonato hoje, Brasileiro. Perdemos um choco. Porque, assim, depende muito. Ele vai ter que usar o time titular algumas vezes. Ele não tem como ele jogar com os titulares só no dia 12, no 19 e no 29, porque também os caras vão ficar muito tempo sem jogar, então ele vai ter que fazer essa dosagem, assim, eles vão jogar em um certo momento, e depois não vão, não dá pra guardar os caras só para esses 3 jogos, até porque ainda falta bastante tempo. Aí tem que ver como é que tá o elenco, e até no pré-jogo hoje, né, e foi antes do jogo, né, o pré-jogo, obviamente, a gente não dava para saber o resultado. Eu falei de uma coisa que está no livro do Abel Ferreira, que ele viveu uma situação parecida no ano passado, e ele explicou que o Palmeiras, quando ele se classificou para a final da Libertadores, ao empatar com o Atlético Mineiro no Mineirão, ele tinha um mês e pouco até o jogo com o Flamengo, lá em Montevidéu. E o Palmeiras estava numa situação no Brasileiro mais ou menos parecida com essa do Flamengo. Ele ainda tinha alguma possibilidade matemática, mas ele estava distante do Atlético Mineiro, que era o líder. Então era muito improvável que o Palmeiras tirasse uma diferença do Atlético Mineiro. O Palmeiras ia precisar de uma campanha perfeita para brigar com o Atlético, que tinha uma vantagem. E aí o Abel, ele escreve no livro dele que ele sentiu, ele jogou 1 ou 2 jogos ali com o time titular, logo depois da classificação na Libertadores, e ele sentiu que o elenco dele não conseguia mais focar no Brasileiro. E aí ele conversou com os caras e decretou, tá bom, eu senti que a gente não vai conseguir no Brasileiro, que o time não está focado nisso. Vamos agora, começa a preparação para a final da Libertadores. O Brasileiro, esqueçam, agora é a final da Libertadores, vamos preparar o time. E aí ele fez uma programação. A partir daí, ele fez uma programação que até foi criticada por alguns quando ele usou um time reserva contra o São Paulo no Allianz Parque, que o São Paulo corria risco de cair, aí cornetaram o Abel, porque... São Paulo ganhou. O São Paulo ganhou do Palmeiras e ali ajudou o São Paulo a se manter na Série A, e nesse dia o Abel foi cornetado, né, que tinha que botar time titular, rebaixar o São Paulo, mas foi a programação. A partir do momento que ele fez 1, 2 jogos, sentiu, não tá mobilizado pro Brasileiro, não tem jeito, esses caras estão mobilizados para a final. Começamos uma preparação para a final, fez uma programação e seguiu a risca. Inclusive clássico, o problema do clássico, se é clássico, vamos embora, o que está programado é isso. Pode ser mais ou menos o mesmo caminho, um time que não tenha mais. Acho que o Dorival já deixou claro isso, que o foco são as finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, e no Campeonato Brasileiro segue jogando o time do brasileiro. Assim, o Flamengo tem um time disputando o Brasileiro e um time disputando as Copas. Ou seja, ele vai colocar pontualmente o time titular para não perder ritmo de jogo, né? Porque demora para chegar aí. Mas também quando começar a decisão da Copa do Brasil, aí não para mais. Aí esse time titular não joga mais junto. Meus queridos. Mas até lá precisa ainda trabalhar esse time. Talvez até contra o Fortaleza, né? Então, aí que eu queria chegar. Não todos, porque os convocados para as seleções aí... Eu abriria a mão de vez agora. Olha só. Eu abriria a mão de vez. Mas aí fica muito tempo sem jogar. Brasileiro. Não, mas aí faz treino, coloca 3 titulares num jogo, 3 titulares no outro. Não precisa mais botar time titular. Vamos colocar aqui... O Flamengo pode ir para a 6ª colocação, hein? Se não ganha a Copa do Brasil e se não ganha a Libertadores, vai ter que brigar por vaga na Libertadores. Pois abrindo mão geral do brasileiro. Não, assim, perder as finais, as duas é um desastre. Vamos lá. Quarta-feira, dia 28 de setembro, é o próximo jogo contra o Fortaleza no Castelão. Aí, né? Depois, com os jogadores voltando de viagem, 6 jogadores, mais os 2 expulsos de hoje. Aí no Marinho sábado, e Everton Cebolinha. No sábado, 3 dias 8. depois, tem um Red Bull Bragantino no Maracanã. 3 dias depois. Ou seja, dificilmente vai ser o mesmo time. Lembrando que Marinho e Cebolinha estão fora desse jogo com o Fortaleza porque foram expulsos hoje. Aliás, o Marinho entrou e foi expulso. Foi nada, entrou e foi expulso. Merece tomar uma bronca lá. Aliás, o Gabigol tomou outro cartão amarelo. Detalhe, tá? Os 2 que não vêm jogando nada. Nada. Os 2 que foram contratados, com peso. O Marinho já tá um bom tempo no Flamengo e não mostrou nada por enquanto. O Cebolinha chegou há pouco tempo. Eu acho que pode ter uma adaptação. Não, ele vai melhorar. Sim, vai melhorar, mas por enquanto é uma decepção. É um jogador de 14 milhões de euros. Já dá pra falar que a contratação do Marinho é uma contratação errada. Já dá pra falar. Essa dá. Né? Cebolinha ainda não, porque às vezes demora um pouco, né? Cara. Aí numa quarta-feira... Sim, mas é 16 milhões de euros, né? Eu sei, mas são 16 Renato milhões Augusto de euros. Demorou quanto tempo pra começar a jogar Não, quando mas... veio... Não agora, na primeira vez. Ele demorou um ano. O Danilo, que foi um grande ídolo no Corinthians até hoje, né? Demorou 1 ano e meio pra começar a jogar. E outros. Quarta, dia 5. Internacional no Maracanã. Esse pode ser um jogo pra jogar com o time titular. Né? Até porque aí tem
Cuiabá e Flamengo no sábado, dia 8. Esse nem o Dorival deve ir pra esse jogo, né? Aí tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Aí, no meio dessa brincadeira de final de Copa do Brasil, olha só, tem um Atlético Mineiro no Maracanã. Com as reservas. Então é o seguinte, cara, é muito fácil cair no canto da sereia, olhar pra isso aqui, não, contra o Internacional e contra o Atlético Mineiro, o Flamengo tem que jogar com o time titular, porque são... Contra o Galo, entre os dois jogos, não vai ser. O Flamengo não tem prioridade pro Campeonato Brasileiro para jogar com o time titular. Não dá. Vai jogar assim como hoje. A programação... Folga na tabela. A programação passa a ser física. Isso é tudo pré-elaborado. A programação passa a ser física. Isso é uma coisa pré-namorada, não é pra semana, não. Isso é uma coisa já bem Esse planejamento que a gente estabeleceu aqui entre a gente... deixa o Flamengo fora da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí. Tá? Então o Flamengo terá... duas Copas, gente. Não, mas calma, o Flamengo pode vencer com o time reserva. Não, tudo bem, mas você viu os adversários aqui? Internacional, Atlético Mineiro, tem gente boa aqui no meio do caminho. Aonde? No Campeonato Brasileiro. Não, aonde? Em casa. Não, tudo bem, mas... Sim, eu acho que o Flamengo reserva. Você acha que o Internacional brigando pelo título brasileiro? No Maracanã ele vai fazer jogo duro. Tudo bem, mas concorda que a chance de o time titular vencer é muito maior? Pode ganhar, pode ganhar, mas a chance de ganhar é menor. O Flamengo jogou o primeiro tempo contra o Palmeiras, não esqueçam, aqui, eu transmiti esse jogo lá, bem melhor que o Palmeiras, com o time reserva. Jogou bem melhor. Segundo tempo. Segundo tempo, o Palmeiras foi pra cima, marcou o empate, eles botaram entrou os 4 ali um pouco mais atrasados, né? Mas poderia ter ganho o jogo do Palmeiras aqui. Mesmo com o time reserva. Então, mas esse reserva do Flamengo acho que não está funcionando mais, não. Eu não sei se tem a ver com a saída do Lázaro. Ficou uma lacuna ali. E pro time reserva ele funciona. Ficou sem. Agora, o Vitor Hugo fez uma partida horrorosa contra o Goiás, né? De centroavante. Nessa posição. Então, o Vitor Hugo funcionava bem ali como um segundo volante e tal. Mas é normal, o jogador, esse garoto assim, entra, sobe, vai, às vezes você precisa tirar, voltar para baixo. Não sei se é o caso dele, mas de qualquer forma, ele chegou melhor do que está rendendo agora, né? Hoje entrou o Matheus França também, mas entrando ali como ala direita, praticamente no lugar do Rodinei. Mas você vê, saiu um jogador, né? Aliás, não foi só isso, né? Saiu o Lázaro, aí ao mesmo tempo o Marinho, que já não jogava quase nada, aí passou a jogar nada mesmo. O Everton Cebolinha parece que caiu ainda mais de produção. E sei lá, né? Parece que o time principal começou a precisar dos jogadores reservas, comprometeu o time reserva. Que caiu muito de produção. Se ganhar as 2 Copas, tudo isso é esquecido. Claro. Ganhou as 2 Copas, aí vai falar, o planejamento foi cumprido. Concordo. Ganhamos a Libertadores. Se ganhar a Libertadores já... Mas é o que eu falei desse Se ganhar a Libertadores... Se ele ganhar a Libertadores, ele tem perdão pra tudo. É pra perder a Copa do Brasil. Exatamente. Agora, se ele perde... Agora, imagina isso. Olha a pressão... aconteceu com o Palmeiras ano passado. É isso, olha a pressão que ele vai ter numa Libertadores. Que o Renato Gaúcho, aliás, o Rogério Ceni, ganhou o Campeonato Brasileiro e outros títulos, não foi suficiente pra ser perdoado. Aí é diferente, né? Não, mas olha só... Mas foi eliminado pelo Racing na Libertadores. Sim. Tem isso também. Que era um bom time. Um bom time no teu mundo. No seu mundo, lá na tua casa, o Racing é um bom time. Aqui perto. Portanto, que o Racing não ganha nada meu mundo chamado Planeta Terra. Internacional. Mas o Rogério tinha acabado de chegar, gente. Não. Ô, Nilson. Quando foi eliminado, eu acho que ele tinha chegado. Mas o que eu falo é que a pressão vai ser grande. Porque, não foi no Brasileiro. Precisa ficar Suponha que não vença a Copa do Brasil, porque é antes da Libertadores. Faça igual olha a pressão. Compra a faixa. Olha a pressão com a qual ele pode ir pra Libertadores. Mas não dá pra gente cravar. Sabe o que é? Não dá pra cravar. O Flamengo ganha a Libertadores, eu cravo. É isso, Nilson, mas você tá falando de um Flamengo e Corinthians. Como o Palmeiras ganha a Copa do Brasil. Ganha o Campeonato Brasileiro. Não, o Palmeiras ganhar o Brasileiro tá fácil falar. Falei um mês. Não, mas tava fácil já. Há um mês. Há quanto tempo o Palmeiras já tá 12, 9 pontos na frente? Tinha 5 pontos. Não, 5 nunca teve. Poderia chegar a 5. Hoje tá o Hendrick no banco. Se o Fluminense ganhasse, ia chegar a 5 pontos. Eu falei, Mauro Betti, compra, já é campeão. Agora, dizer que é campeão com final contra o Corinthians, eu acho que é meio exagero. Como o Palmeiras, na minha opinião, este ano, como o Palmeiras, a gente tá falando do Flamengo, como o Palmeiras, na minha opinião, este ano priorizou ganhar o Campeonato Brasileiro.